Você sabia que existem empresas que são abertas com o objetivo de não pagar tributos? São as devedoras contumazes, que têm na inadimplência o objetivo do negócio. E para conversar com a gente sobre o assunto, está aqui comigo o Edson Vismona. Ele que é presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade e presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Muito obrigada, Edson, por estar aqui com a gente. Esse que é um assunto tão importante que recentemente teve repercussão aqui no Congresso Nacional. E eu gostaria de já começar perguntando ao senhor o que é uma empresa devedora contumaz. O que significa essa palavra, essa expressão? Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito importante estarmos juntos aqui na Casa do Legislativo Brasileiro. O devedor contumaz são empresas que se estruturam, já se preparam inicialmente para organizar-se e não pagar imposto. Declaram os impostos e não pagam. Com isso, obtêm uma grande vantagem competitiva. No Brasil, com uma alta carga tributária incidindo sobre as empresas, quem não paga imposto tem uma grande vantagem. E é essa vantagem que transforma-se em um lucro ilícito que as organizações que atuam como devedoras contumazes têm tido. Então, é uma perversão. Não paga imposto, ganha mercado de forma ilegal, sonega esses impostos e, com isso, transforma num lucro ilícito. Daí a importância deste projeto de lei 125 de 22, que foi recentemente aprovado por unanimidade aqui no Senado Federal. Foi uma iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, então presidente, que constituiu uma comissão de juristas, presidida pela ministra Regina Helena, do Superior Tribunal de Justiça, e teve como relator o competente senador Efraim Filho. Com a aprovação, nós identificamos aí, nesse projeto de lei, um Código de Defesa do Contribuinte. Uma vez aprovada a reforma tributária, é fundamental termos a garantia dos direitos do contribuinte, assim como temos o Código de Defesa do Consumidor. Com a defesa do contribuinte sendo garantida, nós temos aí grandes passos no sentido de favorecer o bom contribuinte, estimular o bom contribuinte. Então, esse Código de Defesa do Contribuinte está valorizando o bom contribuinte. Mas, de um outro lado, está tipificando o que é devedor contumaz. Faltava uma lei nesse sentido. Nós, do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Ético, há mais de 10 anos estamos trabalhando para termos uma lei nesse sentido. Tipificar para dar poderes aos órgãos públicos, ao fisco, para o combate, o necessário combate a estas práticas tão lesivas do mercado, que afetam duramente, especialmente setores como de tabaco, de combustíveis. Só do setor de tabaco, mais de 23 bilhões de reais estão inscritos na dívida ativa, decorrentes de devedores contumazes, de empresas que se criam dentro do Brasil para não pagar imposto e produzir cigarro de forma ilícita. Então, é uma perversão. Então, tínhamos que ter essa lei que está inserida nesse importantíssimo Código de Defesa do Contribuinte, que, repito, garante os direitos do bom contribuinte, mas também dá meios, mecanismos para combater o mau contribuinte, aquele contribuinte que não quer contribuir, que quer lesar o fisco e, com isso, ter vantagens econômicas. Então, a importância desses projetos, que agora estão indo para a Câmara, é enorme, porque nós estamos aí dando mais condições para combater estas práticas lesivas que tanto prejudicam tanto o erário como a indústria e o comércio brasileiros. E antes da próxima pergunta, só para situar quem está em casa, a palavra contumaz significa algo que é recorrente, isso, que é frequente. Então, são empresas que devem frequentemente, recorrentemente. E como diferenciar essas empresas daquelas que, de fato, estão passando por algum tipo de dificuldade, que estão inadimplentes por uma situação específica do momento do negócio? Da importância da lei. Nós sempre tivemos esse cuidado. Nós temos que fazer a distinção, como está no Código de Defesa do Contribuinte aprovado. O que é o bom contribuinte, que eventualmente pode não ter condições de pagar um imposto, pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer empresa, diferentemente do que é aquele que, de forma contumaz, reiterada, não paga impostos. Tínhamos que ter essa distinção. E o projeto de lei aprovou exatamente esse sentido, deu exatamente esse sentido, de definir o que é um contumaz. Por exemplo, uma empresa é instituída, formalmente registrada, mas se utiliza de fraudes, de interpostas pessoas, famosos laranjas, atos simulados,
tudo para desviar recursos e não pagar impostos. São práticas que são realizadas de forma muito sofisticada. Daí a dificuldade, muitas vezes, se nós não tivéssemos a lei, de identificar, tipificar essa conduta que deve ser combatida. Então, uma empresa, ela se estabelece, declara o imposto, não paga. A partir do momento que é aberto um processo administrativo, o fisco vai lá identificar o que está acontecendo, por que não pagou, e aí ela começa a verificar uma série de práticas que se reproduzem como fraudes. Aí consegue identificar o imposto devido e que não foi pago. Aí a empresa tem outras empresas dentro de um mesmo grupo. Aí tem a troca de CNPJs. Quando chega na justiça, a defesa diz que não é essa empresa. Essa empresa é o CNPJ tal. A empresa que deve é outra, do mesmo grupo. Então são essas simulações que fazem com que fique mais difícil alcançar um resultado na cobrança efetiva desses débitos. Como disse, no caso dos cigarros, 23 bilhões de reais em dívida ativa, que dificilmente é recuperado, porque também existe uma indústria de CNPJs. As empresas vão montando CNPJs, fecha uma empresa com um CNPJ, e imediatamente já abre outro e começa a funcionar com outro CNPJ. Isso ocorre muito na indústria clandestina de cigarros, né? Essa mudança de CNPJs, dificultando a ação do erário. Então, com essa lei, agora isso está mais tipificado, está claro. E tem instrumentos para que o poder público possa agir mais celeremente. Então, pode, inclusive, dar baixa no CNPJ. Essa empresa não pode mais solicitar recuperação judicial. Ela não pode usufruir de benefícios fiscais. Tudo isso está no projeto de lei aprovado no Senado. Então, com isso, nós estamos tipificando, fazendo essa necessária distinção do que é o bom contribuinte deste contumaz, que lesa o erário e lesa a concorrência, dando medidas, oferecendo medidas para que o erário possa agir de forma mais célere, e também identificando o que é o contumaz, que exerce a sua atividade utilizando dessas práticas de buscar lesar o fisco, burlar o fisco, com fraudes, com dissimulação, com simulação. Enfim, a lei está claramente tipificando essas condições. Isso é um avanço importantíssimo e que nós agora esperamos que seja rapidamente também aprovado na Câmara. Como disse, é muito importante, com a reforma tributária, que tenhamos esse Código de Defesa do Contribuinte. E aproveitando que o senhor falou sobre cigarro, existe um dado que mostra que na indústria do tabaco, cerca de 9% das empresas já operam na ilegalidade. Mas quais outros mercados, além do tabaco, são diretamente ou mais afetados por esse tipo de negócio ilegal? No caso de cigarros, está crescendo a participação do produto oriundo dessas práticas ilegais. No mercado de cigarros, você tem o contrabando, cigarros que vêm do Paraguai. Você tem devedores contumazes, empresas registradas, que aparentemente são legais, mas que se utilizam desses subterfúgios para nunca pagar imposto. Então, estão produzindo cigarros e colocando no mercado cigarros ilícitos, porque não pagam impostos. Isso ganha um mercado enorme e está crescendo a sua participação dentro do Brasil. E também as fábricas clandestinas. Essas não têm registro, né? São fábricas criadas dentro do Brasil para produzir cigarros de forma absolutamente legal, sem qualquer registro, e com isso ganhar mercado. Então, é um mercado ilícito que cresce. Algo mais significativo ainda, além dos prejuízos para o erário, para o consumidor, porque esse produto não atende às normas fitossanitárias da Anvisa, para a competitividade da indústria e comércio que pagam os impostos que geram empregos, você tem também a questão da segurança pública. Estão operando cada vez mais como devedores contumazes e fábricas clandestinas de cigarros, organizações criminosas. E nós estamos agora, de forma muito clara, identificando o quão importante é combater as organizações criminosas, que já se estruturam como máfias. Todos os dias nós vemos notícias mostrando ações das organizações criminosas. O outro setor é combustível. Tivemos uma enorme operação agora, mostrando exatamente essa estruturação das organizações criminosas como máfias, que estão cada vez mais entrando na própria estrutura do Estado, no sistema financeiro, movimentando bilhões, se fortalecendo e afrontando o Estado.
E essas organizações criminosas, agora cada vez mais como máfias, estão se infiltrando, sim, no legislativo, no executivo, no judiciário. Então, quando nós identificamos essas práticas, e o devedor contumaz é uma prática lesiva que começa cada vez mais a ser utilizada por essas organizações criminosas, crescendo a sua participação no mercado, repito, no caso de cigarros, além do contrabando, está crescendo e muito a participação desses devedores contumazes. Com isso, nós vamos deteriorando as relações econômicas. É uma questão da ordem econômica nacional e também afetando a segurança pública, porque são instrumentos de ação do crime organizado, de máfias, que estão se utilizando desses instrumentos para ganhar dinheiro. O alto lucro, baixo risco. Essa é a lógica da criminalidade ao operar no meio econômico, né? Conquistando o mercado, obtendo altos lucros com baixo risco. Nós temos que aumentar o risco. Nesse sentido que é importantíssima essa lei definindo o que é devedor contumaz. Com isso, nós vamos diminuir o espaço de atuação dos devedores contumazes, inibindo a sua ação, podendo conter os efeitos de desvios bilionários de recursos. Como disse, só de cigarros, 23 bilhões. De combustíveis, é algo também em torno de 80 a 100 bilhões de reais. Dinheiro perdido, porque vai para a dívida ativa e é dificilmente recuperado, porque eles rapidamente, espertamente, conseguem burlar a ação da lei, da ação do poder público. Então, é fundamental que tenhamos logo aprovado esse Código de Defesa do Contribuinte na Câmara, porque, além de combater o ilegal, nós estamos favorecendo o contribuinte honesto. Então, na verdade, a gente entende que é uma prática que afeta a economia, afeta a saúde, afeta a segurança pública. E esse projeto de lei que foi aprovado agora recentemente no Senado, como o senhor citou, né, foi de autoria do senador Rodrigo Pacheco, relatado pelo senador Efraim Filho, mas o projeto inicial ele tinha cerca de 17 artigos e o final ele acabou com 50 e poucos artigos. Essa redação final, que é a que está, que foi já enviada para a Câmara dos Deputados, ela contempla... o senhor entende que ele está completo, que esse projeto contempla todas as necessidades para regulamentar essa prática específica? Com certeza. Foi um trabalho muito bem elaborado nessa comissão de juristas. Eu tive a oportunidade de acompanhar pelo Ético. O Ético tinha feito estudos internacionais demonstrando a necessidade de termos não só a lei de combate ao devedor contumaz, mas uma lei de defesa do contribuinte. E esse projeto contemplou muitos dos pontos que nós defendemos há anos, né? Inclusive com esses estudos internacionais. Participamos dessas discussões e avançamos. Então, esse projeto agora está mais completo. O trabalho realizado pela Comissão de Juristas, presidido pela ministra Regina Helena, e a ação importantíssima, de muita competência do senador Efraim, reproduziu isso nesse projeto de lei, que trata de aspectos importantíssimos relacionados à própria reforma tributária. Porque com relação ao bom contribuinte, aos direitos do bom contribuinte, ela fala, por exemplo, da possibilidade de termos e fortalecer a transação, a mediação, a arbitragem tributária. Isso é fundamental para diminuir o contencioso. O Ético fez um estudo, mostrou há 3 anos atrás, que o contencioso tributário brasileiro passava de 3 trilhões de reais. Veja só, 3 trilhões sendo discutidos na justiça. Dinheiro que poderia estar nas mãos do erário para uma ação efetiva para o bem da sociedade. Então, nós vamos diminuir o contencioso com essas iniciativas previstas no Código de Defesa do Contribuinte. Tributação podendo ser objeto de mediação, de arbitragem e de transação. Também fala de questões de multas, né? Estimula o bom contribuinte com programas de conformidade, né? Então, a lei ficou bem completa. O excelente trabalho do senador Efraim, aprovado por unanimidade no Senado. Isso dá a demonstração de como essa lei foi bem produzida, né? Bem relatada. Então, ela está pronta para agora na Câmara, que é o nosso esforço agora de aprovar também na Câmara Federal. Ou seja, o projeto surgiu de uma comissão de juristas, teve aportes importantes aqui no Senado, uma competente relatoria do senador Efraim, aportamos estudos internacionais, o Ético colaborou nessa discussão e chegamos a um projeto que contempla vários aspectos.
repito, defende o bom contribuinte, aquele que paga, que quer pagar, cumprir as suas obrigações, facilitar o cumprimento dessas obrigações, diminuir o contencioso e, de outro lado, tipificar, definir claramente o que é contumaz e combater essa prática lesiva ao erário, à concorrência, ao consumidor e que também está estimulando a nossa insegurança pública, porque via devedor contumaz, as organizações criminosas, milícias, máfias estão se utilizando desses mecanismos para obter o lucro fácil. Então, nós temos que aumentar o risco dessas práticas e, então, é fundamental esse projeto que está agora na Câmara Federal. Só para que a gente possa entender, a legislação brasileira, ela já prevê punição para crimes tributários, mas faltava especificar o devedor contumaz, é isso mesmo? É isso, porque o devedor contumaz, ele tinha como prática, falar, não, eu sou um contribuinte que estou passando dificuldades. Então, ele se escondia atrás de qualquer contribuinte que tenha dificuldades, dizendo, não, eu sou um contribuinte, eu quero pagar, mas estou com dificuldades, tive problemas, enfim, ele procurava iludir o fisco, iludir o judiciário, né, com argumentações pífias, com base em fraudes, em simulações, em uso de interpostas pessoas, os famosos laranjas. Então, ele procurava lesar o fisco permanentemente com argumentações e sempre se colocando como se ele fosse também um contribuinte normal. Não é. Daí a importância da lei. Criar essa fronteira. O que é um contribuinte que merece todo o apoio, merece identificar as suas dificuldades e o apoio no sentido de superar essas dificuldades para pagar os impostos, e ele quer pagar efetivamente os impostos, ele declara os impostos, mas está passando por um momento de dificuldade. Esse é o bom contribuinte. Nós temos que prevalecer esse bom contribuinte, apoiar esse bom contribuinte e não deixar que se confunda com o contumaz, se confunda com esse bom contribuinte, porque ele se utiliza de mecanismos para se posicionar como se fosse um contribuinte normal, mas, na verdade, é um contumaz. Por isso que a importância da lei, né? A lei, ao definir claramente o que é um contumaz e estabelecer mecanismos de como o poder público pode e deve agir, como é que o fisco pode ter ações mais rápidas para inibir essas práticas, isto é fundamental. Como disse, um contencioso tributário de 3 trilhões, evidente que isso envolve todas as discussões tributárias, não só contumaz, mas demonstra a importância de um Código de Defesa do Contribuinte, para que possamos diminuir o contencioso, facilitar o relacionamento do bom contribuinte com o fisco. E é isso que nós queremos, que haja uma relação mais clara, mais transparente. Inclusive, há a previsão no projeto de lei de consultas. Muitas vezes o contribuinte quer pagar o imposto, mas diante da complexidade, ele encontra dificuldades. Então, tem lá um projeto está incluída também a possibilidade de consulta. Eu posso, como contribuinte, consultar o fisco. É isso? É assim que tem que pagar o imposto? Eu estou correto na minha avaliação? Então, e tudo isso é para diminuir o contencioso. Agora, o contumaz não, ele quer aumentar o contencioso. O objetivo do contumaz é o inverso. Ele quer que o contencioso se estenda, porque é aí que ele ganha dinheiro, é aí que ele obtém vantagens. Quanto mais tempo ele ficar discutindo na justiça, melhor para ele, porque ele vai empurrando essa dívida, né? Então, é exatamente o inverso do bom contribuinte. O contribuinte quer resolver claramente e rapidamente a sua condição junto ao erário. O erário também quer isso. O contumaz não. Ele quer empurrar, delongar, levar à frente essas discussões, porque quanto tempo mais demorar, mais ele ganha com isso. Então, essa distinção é fundamental e é o que o projeto de lei fez, né? O combate ao contumaz, a estas práticas lesivas que atuam diretamente no nosso mercado, especialmente nos segmentos de cigarros e combustíveis, né? E que está crescendo. Esse é um alerta importante, né? A prática do contumaz está crescendo no nosso mercado. Tal a vantagem que quem opera nessa prática ilegal, ilícita, contumaz, está tendo, né? É muita vantagem, muito lucro. Então, isso está atraindo a ação criminosa, inclusive de máfias. Por isso que é fundamental essa lei, veio no momento corretíssimo, logo após a aprovação da reforma tributária, temos um Código de Defesa do Contribuinte para combater o que é errado, o que é ilegal, para diminuir o espaço dessa ilegalidade que corrói a nossa própria economia. Eu tenho 2 perguntas em uma agora.
Existem outros projetos aqui no Congresso, um aqui no Senado Federal, do senador veneziano Vital do Rego, e um da Câmara dos Deputados, que também tratam sobre esse assunto. Então, qual é a necessidade desses outros projetos, desse complemento ou não? E qual a expectativa dessa discussão agora na Câmara dos Deputados do projeto já aprovado aqui no Senado? Acho que nós podemos conciliar aspectos que são colocados nesses outros dois projetos. O projeto de lei número 15 foi apresentado pelo próprio governo, mas tinha uma dificuldade, ele só vale para impostos federais. O que foi aprovado envolve todos os impostos, isso que é importante. Nós temos um envolvimento de todos os impostos estaduais e também municipais, que com a reforma tributária isso vai ficar ainda mais importante, mais latente. O projeto do senador veneziano, nós participamos diretamente. Na verdade, é um projeto que já vinha sendo debatido desde 2017. Um projeto que foi apresentado pela senadora Ana Amélia, foi relatado pelo senador Ricardo Ferraço, quase foi aprovado, mas aí depois, pelo decurso de prazo, ele foi arquivado. E aí o senador Jean Paul Prats reapresentou esse projeto, em 2022, que começou a tramitar com o senador veneziano como relator, que exatamente tem esse mesmo foco. Então, em muitos aspectos, ele é muito coincidente com o que está posto no projeto do Código de Defesa do Contribuinte. Já contempla, em grande parte, todas as nossas preocupações, mas sempre pode ser aperfeiçoado. O importante é que tenhamos celeridade, identificando eventuais melhorias, para que esse projeto tenha esse condão que já está posto no Código de Defesa do Contribuinte, aprovado recentemente, repito, por unanimidade. Então, o que já está posto já é adequado. Pode ser aperfeiçoado, evidentemente, mas esses outros projetos estão indo no mesmo sentido, Vinham anteriormente sendo apresentados, sendo discutidos, e com o Código de Defesa do Contribuinte, uma lei complementar, isso teve uma outra dimensão. Para quem está acompanhando a gente em casa, qual o impacto na vida do consumidor final, do cidadão, com essa nova legislação? O impacto, como cidadão, ele é contribuinte. Então, ele vai ter possibilidades de ter de forma mais transparente discussão dos seus tributos junto ao fisco. Como disse, ele poderá recorrer da mediação, da arbitragem, da consulta. Ele terá uma outra dimensão na defesa dos seus direitos como contribuinte. Isso é fundamental. Uma legislação complexa como nós temos, o contribuinte muitas vezes se sente perdido. Então, o Código de Defesa do Contribuinte é imprescindível para que o cidadão contribuinte de impostos tenha garantido os seus direitos, que é pagar imposto, é um dever pagar imposto, mas ele tem direitos. E esses direitos serão exercidos por conta do que está disciplinado no Código de Defesa do Contribuinte. Então, é um ganho para o cidadão, importantíssimo. Porque você está, assim como o Código de Defesa do Consumidor garante os direitos, dos nossos direitos como consumidores, nós precisávamos de uma lei que garante os nossos direitos como contribuintes. Então, nós vamos ter outros mecanismos para poder, junto ao fisco, resolver as nossas questões, pagar os impostos devidos e justos. Por isso é importante a consulta. É correta a minha interpretação? É esse mesmo imposto que eu devo pagar? Para evitar que ele seja punido, que ele seja penalizado, multado. Então, preventivamente, ele vai poder exercer esse papel. E é essa a obrigação do fisco, dar suporte ao contribuinte que quer pagar o imposto correto, o imposto que é justo. Então, é muito importante para garantir os direitos do contribuinte. Do outro lado, ao combater o contumaz, você vai aumentar a arrecadação. Então, em benefício também da sociedade. Esses bilhões de reais que não estão sendo pagos, que estão na dívida ativa, vão voltar, vão entrar efetivamente para o erário, que poderá, então, reverter isso em benefícios, que é o que a gente sempre espera, os impostos revertendo em benefícios para toda a sociedade. Então, sobre os dois aspectos, ao defender os direitos do contribuinte, é uma grande vantagem para o cidadão, ele precisava desse instrumento de defesa, e também combater aquele que perverte a ordem tributária. E com isso também ele vai ter ganhos, porque aí o fisco vai poder receber recursos que não estão sendo pagos de forma indevida. E a gente já está encaminhando para o final do programa, seu Edson, e eu gostaria que o senhor desse uma mensagem final para quem está em casa, poder ter o cerne dessa questão, para que fique
um fechamento de tudo que a gente conversou aqui, se eu puder resumir e deixar uma mensagem central para quem está vendo a gente em casa. Acho que é importantíssima a iniciativa do nosso legislativo no sentido de garantir os nossos direitos e combater o erro, combater o ilícito, o ilegal, que vem crescendo no nosso país. Esse é um alerta que nós temos que fazer, né? Quando nós verificamos organizações criminosas atuando como máfias, se aproveitando do não pagamento de impostos, da sonegação para se fortalecer e combater o próprio Estado, afetando a nossa segurança, esse é um alerta muito importante. E o Legislativo dá essa contribuição, né? De diminuir o espaço da ilegalidade e favorecer a sociedade, aqueles que querem cumprir com os seus deveres e que têm necessidades e que devem ter respeitados os seus direitos. Então, esse é o processo para a construção de uma nação, né? Combater o que é errado e dar apoio a quem está certo, dar apoio a quem paga imposto, à empresa que gera empregos, que quer investir. É esse o Brasil que nós precisamos incentivar, mas combater o outro, que está crescendo. Esse outro lado do Brasil, né? Da ilegalidade, da criminalidade, que se aproveita de todas as formas para ter lucro, para alcançar poder, que é de forma indevida essa busca. Então, nós temos que combater o ilícito e favorecer quem está cumprindo a lei. A gente vai continuar acompanhando esse assunto e quando o projeto for aprovado, se virar realmente lei, a gente pode retomar esse programa e conversar de novo sobre o devedor contumaz. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Cidadania e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.